A graça, a paz e o amor de Deus seja com todos nós. Amém? Amém. Então vamos agora compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a fazer uma viagem juntamente comigo. Mas calma, você não vai sair do seu lugar. Nós vamos fazer uma viagem pela Bíblia, tá bom? Vamos fazer uma grande viagem. Mas, antes da gente fazer essa viagem, eu quero começar trazendo uma pequena ilustraçãozinha. Se é que se pode chamar isso de uma ilustração. Mas imagine você comprando um eletrodoméstico. Seja um ventilador, seja uma TV, seja um laptop. Quando você compra esse eletrodoméstico, ele vem dado pelo fabricante, ele vem acompanhado com o manual de instrução, não é verdade? E além do manual de instrução, ali vem também mostrando e dizendo quais são as lojas onde você pode levar o seu produto para fazer conserto caso ele haja algum defeito. A relação das lojas autorizadas, especializadas e autorizadas. Não é verdade? Não acontece isso? Para que serve o manual de instrução? Para que você utilize o produto da melhor maneira possível e possa extrair dele o melhor possível daquele produto que você comprou. Correto? E aquela relação de assistências especializada e autorizada serve para quê? Para que caso aquele produto apresente algum defeito, você não vai levar em qualquer lugar. Você vai levar na assistência especializada e autorizada. Correto? Mas por que você leva na autorizada, na especializada? Porque ali você sabe que ela vai trocar as peças por peças originais. A autorizada, ela é aquela que é responsável pelo próprio fabricante para corrigir as falhas, para corrigir o defeito do produto que você comprou. E você tem ali o manual de instrução e tem também a relação das agências credenciadas, especializadas para fazer o conserto. Não é isso? Agora, se nós formos analisar essa ilustração com o que nós estamos estudando aqui nesta conferência, é exatamente isso que acontece na nossa vida. Nós fomos criados por Deus e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos vocês sabem e conhecem isso. Gênesis 2 fala sobre isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. O único ser que é capaz de se conectar com o seu Criador, de conversar com o seu Criador. Mas esse ser, criado à imagem e semelhança de Deus, embora no começo era um contato perfeito, mas esse ser apresentou um defeito. Não é verdade? O homem, no ato de desobediência, pecou contra Deus. E a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e separados, destituídos estão da glória do Senhor. Quem melhor para consertar o homem, senão o próprio fabricante, senão o próprio Criador? Não é verdade? Da mesma maneira como você leva o seu eletrodoméstico na empresa especializada, porque você sabe que aquela empresa, aquela assistência conhece o produto e vai ter ali as peças originais para consertar o seu produto. Deus, de igual maneira, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece as nossas falhas e ninguém melhor para corrigir, para consertar, para restaurar, para regenerar a vida do homem do que o próprio Criador. E foi exatamente isso que Deus fez. Salvando a vida do homem. Nós vimos que o homem
no começo, criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha um perfeito relacionamento com o Pai. Mas ele, infelizmente, apresentou uma falha, um defeito. O pecado trouxe essa separação. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os diferentes aspectos dessa salvação que Deus tem oferecido a cada um de nós. E desde a queda de Adão, que Deus já vem buscando restaurar, regenerar, consertar a vida do homem. Desde a queda de Adão. E ao longo de toda a história da humanidade, nós vamos poder ver e perceber isso. Deus levantou reis, Deus levantou juízes, profetas maiores, profetas menores, tudo na intenção de que o homem pudesse, através da sua palavra, do manual de fé e prática que nós temos, corrigir a sua vida, as suas falhas e voltar a ter uma relação e uma intimidade perfeita com o Pai. Consertar o elo que foi quebrado. Salvação. A palavra salvação, ela é uma tradução da palavra grega sotéria, que significa justamente isso, livrar, salvar. Mas a pergunta é, salvar de quê? Ou do quê? Ou de quem? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor nos ensina de forma muito clara, dois grandes desejos que estão no coração de Deus. Quais são eles? Que alguns se salvem? Todos. Esse é o desejo de Deus, não é o meu único desejo, ou de qualquer outro pastor, mas é o desejo do Criador, do grande Criador, que todos se salvem. Mas não só salvem-se, mas ele também deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento de quê? Da verdade. Sabe por quê? Chegar ao pleno conhecimento da verdade? Porque a soteriologia, que é a doutrina da salvação, ainda hoje, nas mais diferentes denominações que nós temos em todo o nosso país, ela causa ainda muitas divergências de entendimento sobre o plano de salvação de Deus para a humanidade. É um tema muito importante, mas ainda causa muitas divergências, muitas diferenças entre as mais diversas denominações que nós temos no nosso país, no nosso Brasil, ou por que não também dizer, no mundo inteiro. Salvos de quê? Você poderia pensar o seguinte: quem sabe Deus não quer que eu seja salvo de uma situação de perigo, de uma situação de risco. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui do nosso litoral. Se você vai ao litoral, você vai para o mar, vai tomar um banho de mar, imagine que você de repente caia numa vala e comece ali a se afogar. E você vai pedir por socorro. Vai clamar para que alguém salve você. Então o bombeiro vai lá e resgata você do mar. Você foi salva de um afogamento, de uma situação de risco. Não é verdade? Você foi salvo de uma situação de risco. Você estava ali iminentemente a perecer, a morrer. Mas você foi salva da morte. Mas em que aspecto, ou qual é o fundamento que Deus quer que nós sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento dessa verdade? Salvos de quê? Queridos, se a palavra de Deus nos ensina, Romanos 3:23, que todos pecaram e separados, destituídos estão, o plano de salvação do Senhor é para nos livrarmos da condenação do pecado. Essa é a salvação que Deus oferece a cada um de nós. Agora,
Nós sabemos que Deus ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo sempre, eternamente. Deus não muda, ele é um Deus imutável. Porém, a maneira como Deus tem lidado com a humanidade, a maneira como ele lida com o homem, essa tem mudado ao longo das dispensações ou ao longo dos anos da geração do homem. Deus tem mudado a maneira como ele tem lidado com o homem. E é exatamente nesse aspecto que muitas denominações acabam entrando em conflito e em divergências. Sabe por quê? Porque não aplicam o que diz 2 Timóteo 2,15. O que diz 2 Timóteo 2,15? Me ajudem lá. Procura apresentar-te aprovado como... Está aqui a cola, né? Como obreiro, que não tem de que se envergonhar, né? E o que mais? Maneja bem a palavra da verdade. Manejar também pode ser traduzido por dividir ou cortar corretamente a palavra da verdade. Eis aqui o grande problema de muitas denominações causarem divergências sobre o plano de salvação do Senhor. Porque não conseguem dividir, não conseguem manejar corretamente a palavra da verdade. Não conseguem analisar o plano de salvação do ponto de vista dispensacional. E quando nós analisamos do ponto de vista dispensacional, tudo fica muito claro na nossa mente. Muito claro. Muito claro. Mas é necessário estudarmos e analisarmos a palavra de Deus do ponto de vista dispensacional, manejando, dividindo corretamente a palavra da verdade. Então, o que dizer sobre essas diferenças doutrinárias, as diferenças de compreensão da salvação? Em que aspectos nós temos essas tão grandes diferenças? Muitos pensam e imaginam que para alcançar a salvação precisam se esforçar muito, precisam fazer alguma coisa, algo de bom, para que Deus possa olhar dos altos céus e dizer: puxa vida, Manuel merece ser salvo. Ele é um pastor muito bonzinho. Ele merece ser salvo. Eu tenho visto o que ele tem feito. Ele tem ajudado muitas pessoas. Ele é um pastor caridoso. Ele merece ser salvo. Mas será que é sobre esse aspecto que Deus quer que nós entendamos o plano de salvação para nós, dispensacionalmente falando e entendendo? Por exemplo, no Velho Testamento, Deus prometeu uma salvação a uma nação, a nação de Israel. E esta salvação tinha um caráter nacional. Era uma nação que Deus escolheu para representá-lo aqui na terra, e Deus prometeu salvar essa nação, salvar dos seus inimigos. Deus prometeu bênçãos materiais para esta nação. Deus prometeu um reino terreno para esta nação, literal e visível aqui na terra, para esta nação. Mas não só isso. Deus também disse que para que essa salvação, essa nação fosse salva, envolveria alguns esforços pessoais de cada um. Essa nação deu início aonde? Alguém lembra? Gênesis, capítulo 12, não é verdade? Quando Deus chamou Abraão. E qual foi a promessa que Deus fez para Abraão?
sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E que mais? Você será pai da grande nação, né? E todas as famílias ou todas as nações da terra serão abençoadas através de você. E Abraão se tornou realmente uma grande nação, que é a nação de Israel. Mas não só isso. Veja comigo, lá em Gênesis 15. Vamos viajar na Bíblia agora. Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, versículo 18. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Bênçãos materiais, uma terra. E não só isso. Lá em 2 Samuel 7,16, mais para frente um pouquinho, 2 Samuel, olha só o que Deus promete também para essa nação. 2 Samuel, aliás, 2 Samuel 7,16, diz assim: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, Deus está dizendo: olha, vocês serão abençoados, vocês terão a terra, vocês terão um reino. E o trono de vocês, deste reino, será para sempre. Será para sempre. Lá mesmo em Deuteronômio, voltando um pouquinho no capítulo 28, nós vamos ler um texto longo, mas se você for ver o texto de Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo 14, Deus vai trazer ali uma relação de bênçãos que ele está prometendo à nação de Israel. Os celeiros dele seriam sempre fartos, os animais prósperos, a vida deles seria próspera, bens materiais, um reino para eles. E Deus estaria ali reinando com eles. Essa foi a salvação que Deus prometeu à nação de Israel. Uma salvação nacional que envolvia a libertação dos seus inimigos. E exigia também esforço humano. Sabe por quê? Porque eles tinham que obedecer toda a lei. E se eles não obedecessem toda a lei, como eles poderiam ser salvos? Evangelho de Marcos, capítulo 16. Já no Novo Testamento. Marcos, capítulo 16. Eu falei que vocês vão viajar pela Bíblia, hein? Marcos capítulo 16. Marcos 16, capítulo, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Verso 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Crer mais batismo nas águas igual a salvação. Ou seja, exigia esforço físico do homem. A obediência a toda a lei, eles tinham que crer, obedecer a lei, cumprir todo o rito da lei, batizar-se nas águas para poder ser salvo. Essa era a salvação. Esse era o plano de salvação de Deus para a nação de Israel. Mas é esse mesmo plano de salvação que nós temos nos dias de hoje, na nossa dispensação? Qual é o aspecto da salvação para nós nos dias de hoje? Será que nós temos que obedecer toda a lei? Será que nós temos que cumprir todos os requisitos da lei? Qual é o aspecto da salvação na nossa atual dispensação da graça de Deus? Efésios capítulo 2. É um texto muito conhecido de todos nós. Verso 8. Efésios 2, 8. Esse vocês sabem, de cor e salteado, não é possível. Todos conhecem esse texto. Que diz lá? Pela graça. Pela graça, nós somos salvos. Por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é por meio da graça. E nessa dispensação da graça que nós estamos vivendo hoje, a salvação ela envolve a libertação eterna da condenação da morte, da condenação do pecado. Porque todos nós somos pecadores. Todos pecaram. Mas a graça de Deus nos dá uma salvação que é a libertação dessa condenação do pecado. E sabe o que é melhor? Além dela ser pessoal, essa salvação nos coloca numa posição de justificados e perdoados diante de Deus. A salvação, na dispensação da graça de Deus, que é pela graça e pela fé, nos coloca numa situação de perdoados, redimidos, justificados diante de Deus. E isso tudo tão somente mediante a fé. Só pela fé. Não é necessário mais nada. Nenhum requisito da lei. Ah, pastor, mas é fácil, né? Você pode pensar e imaginar. É fácil demais, então, essa salvação que Deus está me dando, oferecendo. É só pela fé? É. Pela graça, nós somos salvos. Mediante a nossa fé. Isso não vem de nós, não vem de mim, não vem de você. É um dom de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha que maravilha. Romanos 5, 1. Olha o que essa salvação pela graça faz comigo e faz com você. Romanos 5, 1. Diz o quê? Sendo, pois, justificados, eu e você, sendo, pois, justificados, por quê?
pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação nos dá a justificação diante de Deus. Você sabe o que significa isso? Será que realmente nós temos noção do que significa estar justificados diante de Deus, o nosso Criador? Porque todos pecaram, eu e você, todos nós pecamos. Mas Deus olha para mim e olha para você como justificados diante dele. Deus está olhando para mim e para você, que crê pela fé em Cristo, e diz: Ele não me deve mais nada, a dívida que ele tinha para comigo foi paga. Ele é declarado justo diante de mim, não mais um pecador, mas justo. Colossenses, capítulo 2, tem mais bênçãos aqui, tem mais coisa boa. Colossenses, capítulo 2. Versículos 13 e 14. Olha só. Colossenses 2, versos 13 e 14. E a vós, que estáveis mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, Ele, o Senhor, vos vivificou com Ele, perdoando-nos o quê? O que Deus perdoou em Cristo? O que Deus perdoou de nós em Cristo? Todos os nossos pecados. Não foi um nem dois. Foram todos. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ainda que eu e você não merecêssemos. Mas pelo amor dele, por cada um de nós, ele já perdoou todos os nossos pecados. Versículo 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o aonde? Na cruz. Ali na cruz, na sua morte, na sua crucificação, o que o prendia naquela cruz não era aqueles cravos, mas era o amor dele para pagar a dívida que era minha e sua. O peso que estava sobre ele era o meu e o seu pecado, que estava ali sobre o ombro do Senhor. Ele tinha total poder para descer daquela cruz. Ele tinha total poder para não passar por toda aquela humilhação que ele passou, para não sofrer como ele sofreu. Mas ele preferiu sofrer para pagar a minha e a sua dívida. Ele pagou todos os nossos pecados. E nos dá o quê? Salvação. Por isso nós somos declarados justos diante de Deus. Justos diante de Deus. 2 Coríntios. Volta um pouquinho lá. Vocês parem da sua Bíblia. Capítulo 5. Versículo 21. Segunda Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi esse que não conheceu o pecado? Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Em Cristo,
nós somos declarados justos, justificados para Deus. O problema que houve com a criação de Deus na minha e na sua vida, o problema que deu, o defeito que deu, Cristo consertou. Mas quem mandou Cristo consertar foi o próprio Criador. Ele consertou, ele pagou a dívida. Esta é a grande salvação. Este é o aspecto da salvação que nós temos na nossa dispensação hoje. Somos salvos da condenação do pecado. A eterna condenação do pecado. E essa salvação nos coloca numa posição de justificados, de perdoados diante de Deus. E tudo isso tão somente pela fé. Tão somente pela fé. Não existe a necessidade de nenhum tipo de sacrifício, nem da minha parte, nem da sua parte, para que alcancemos a salvação. O que era no Velho Testamento para a nação de Israel. Mas para nós hoje não. Agora, queridos, esta salvação que o Senhor nos oferece e que é tão somente pela fé em Cristo, ela tem também 3 aspectos diferentes. O primeiro deles, quando nós abrimos a nossa boca para confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, ou seja, quando nós entendemos quem nós somos, pecadores, e que precisamos da graça de Deus, e o aceitamos como Senhor e Salvador, ali naquele momento nós somos livres da condenação do pecado. Este é o primeiro aspecto da salvação. Obrigado, querido. Nós somos livres da condenação do pecado. Quando nós cremos, quando nós aceitamos a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. O que diz lá? Oi? Isso. Olha só. Existe alguma condenação contra mim e contra você para aqueles que estão em Cristo, de acordo com o texto de Romanos 8:1? Existe alguma condenação? Não. Se todos os meus pecados foram perdoados, todos é todos. Existe alguma condenação contra mim? Não. Romanos 8:1 diz que não há mais nenhuma condenação. Agora, tem aí um porém. Qual é o porém? Para que não haja condenação contra mim. Para que eu tenha a plena certeza dessa salvação. Da libertação, da condenação do pecado. Eu preciso depositar a minha fé em Cristo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse aqui que é o ponto crucial. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, para aqueles que entregaram sua vida aos pés do Salvador. Para aqueles que não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por mim e por você. Para aqueles que não fazem mais a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E isso aqui é o grande diferencial de nós como humanos. É viver e fazer a vontade de Deus. Ah, não é fácil não, querido. Não é fácil. Talvez hoje é um
feriadão, sábado de feriadão. Mas é a mais temível e mais terrível festa que o mundo já inventou, criou, que é o chamado carnaval. E nós estamos aqui, dentro de uma igreja. Quem sabe você não teria vontade de estar numa praia? Ou quem sabe você não queria estar sentado no sofá na sua sala lá com o sofá, com a TV ligada, assistindo lá um filme, alguma coisa, o ar-condicionado ligado, sem ter que enfrentar este calor, no fresquinho. Quem sabe essa não era a vontade que você queria ter nesse momento. E às vezes, estar em Cristo é justamente mortificar o velho eu, o velho homem, a velha natureza, para fazer a vontade de Deus. E isso não é fácil. Mas também não é impossível. Sabe por quê? Não é impossível? Porque maior é aquele que está em nós, em mim e você. Quem é que habita em nós? O próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade, seu Espírito Santo. Maior é aquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, do que o que está lá fora no mundo. E Deus não nos deu um espírito de medo, de temor. Pelo contrário, Ele nos deu um espírito de quê? De amor, de moderação. E se eu e você temos esse espírito habitando em nós, um espírito de poder, de amor, de moderação, por que vamos temer o mundo lá fora? Por que vamos temer as coisas que nos são oferecidas e que muitas vezes são tão boas? Por que vamos rejeitar de fazer a vontade de Deus? Por isso, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que estão vivendo a vontade de Deus em sua vida. Esse é o primeiro aspecto. Quando você entende quem você é, pecador, e reconhece a necessidade de Cristo na sua vida, nós somos salvos da condenação do pecado. E segundo aspecto, além de sermos salvos da condenação do pecado, nós somos salvos também do poder do pecado. Porque sabe, amados, enquanto estamos vivendo aqui nesta terra, presos a essa carne mortal, falha, fraca, a nossa tendência é errar. A nossa tendência é pecar. Mas a salvação, na nossa dispensação da graça, que o Senhor nos oferece, ela, além de nos livrar da condenação do pecado, ela também nos livra do poder do pecado. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 6 e 7. Depois do versículo 14. Romanos 6, versos 6 e 7 diz assim: Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele quem? A quem Paulo se refere aqui? A Cristo. Foi com ele Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se eu fui crucificado com Cristo, isso acontece quando eu creio nele, quando eu deposito minha fé nele, então, se eu fui crucificado com Cristo, eu estou morto para o pecado. Este corpo velho, mortal, foi desfeito.
Agora veja o que diz o versículo 14 de Romanos 6. Verso 14. O que diz lá? Pois o pecado não terá domínio sobre quem? Sobre nós. O pecado não terá domínio sobre mim, sobre você, sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Perceba que ele diz que o pecado não terá domínio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que o texto está nos dizendo é que nós não vamos mais pecar? É isso? Foi assim que você interpretou e entendeu esse texto? Nós não vamos mais pecar? Quem aqui não peca mais? Levante a mão. Bebezinho ali. Não, o texto não está dizendo que nós não vamos mais pecar. Porque enquanto estamos presos a essa carne velha, mortal, a nossa tendência é errar, é pecar. Mas o que o texto diz é que o pecado não terá mais domínio sobre a minha e a sua vida. Sabe por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. E no momento que eu falhar, no momento que você falhar, você errar, o Espírito Santo vai colocar na sua cabecinha: olha, você falhou, você errou, não é assim. Não é por aí o caminho. Corrija-se. Já aconteceu alguma vez com você isso? Você fazer alguma coisa, depois você ficar pensando: puxa vida, por que eu fiz isso? Você reconheceu que você errou. Já aconteceu alguma vez com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Sabe o que é isso? O pecado não terá domínio sobre a minha vida. O texto não diz que eu não vou mais pecar. Eu posso até pecar. Mas o pecado não vai ter domínio sobre a minha vida, não. Nem sobre a sua. Não é para ter. Aqueles que estão em Cristo estão salvos da condenação do pecado e também do poder do pecado. Ele não pode mais ter domínio sobre nossa vida. Porque maior é o que habita em nós. Efésios 1, 13 e 14 diz isso, né? Quando você ouve o Evangelho, a vossa salvação, e nele crê, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Creu, entendeu o Evangelho, entendeu que você é um pecador que precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, deposita sua fé nele, ali você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E ali começa um processo de restauração, de transformação na minha e na sua vida. Portanto, o pecado não vai mais ter domínio sobre nós. E o terceiro e último aspecto dessa salvação é que muito em breve, nós vamos estar eternamente fora, livres da presença do pecado. Muito em breve. Lá no futuro próximo, vamos estar realmente livres disso. Quando o Senhor vier buscar a sua amada igreja, quando o arrebatamento do Senhor acontecer, nós estaremos na glória com o Senhor, livres de uma vez por todas do pecado. Porque a nossa pátria não é aqui. Deus prometeu à nação de Israel um reino terreno aqui na terra. E vai se cumprir este reino. Mas para nós o reino é celestial. O que Deus tem para nós é um reino celestial, queridos. Em breve Ele vai buscar a sua igreja, que é o arrebatamento dela. E nós estaremos na glória com o Senhor para todo sempre.
livres, totalmente livres da presença do pecado. Mas enquanto estamos aqui, somos salvos sim da condenação do pecado e livres também do poder dele, para aqueles que depositam fé no Senhor. Fé no Senhor. Você pode compreender e entender os dois aspectos da salvação para a nação de Israel no Velho Testamento e para nós hoje na dispensação da graça de Deus? Lá atrás envolvia bênçãos materiais, envolvia esforço físico, obediência à lei. Hoje não. Tão somente pela fé. Qual você vai escolher? Qual dos dois aspectos da salvação que Deus preparou você vai querer escolher? O do Velho Testamento? Ou da dispensação da graça? Vou lhe ajudar a tomar uma decisão. Romanos 10:4. Romanos 10:4. O que diz lá? Cristo é o quê? Fim. Fim. Fim da lei. Para quê? Para a justiça, para justificar todo aquele que crê. Cristo foi o fim da lei, queridos. Ele cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. Lei que ninguém foi capaz de cumprir. Ninguém. Pode pensar aí no melhor e no maior profeta que houve. Ninguém foi capaz de cumprir. Só Cristo. E ele cumpriu toda ela no meu e no seu lugar. Para que ela não precisasse mais ser olhada, enxergada. Ele é o fim da lei para nós. Para a justiça, para me justificar, aquele que crê em Cristo. Então, a salvação que nós temos hoje, na nossa dispensação, é tão somente pela fé, meu querido. Voltando lá para Efésios 2:8. Pela graça, ser salvo. A graça de Deus. O que é graça? O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Essa é a fonte da salvação. A graça de Deus. Ele nos faz um favor que nós não merecíamos. Um favor que nós não merecíamos. Alguém aqui acha que merecia essa salvação? Você pode pensar, mas eu nasci no lar evangélico, nasci num berço evangélico, conheci desde pequenininho, meus pais são evangélicos, vivi na igreja desde pequeno, estou na igreja até hoje, desde que eu nasci. Então eu acho que eu mereço. Não, querido. Todos nós somos pecadores. Precisamos dessa graça. A fonte dessa salvação é a graça de Deus. E ela foi solidificada, confirmada, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Foi exatamente ali na cruz, quando Deus fundamentou a salvação para cada um de nós. Pelo lavar regenerador do sangue do Cordeiro. Não era assim que o Velho Testamento fazia?
quando o povo pecava, o sumo sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos, imolar um animal, espargir o sangue de um animal de macho, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, para que aquele pecado do povo, até o dele mesmo, fosse perdoado, sempre foi através de sangue. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi o Cordeiro que se foi sacrificado uma vez por todas. Quantos cordeirinhos não foram mortos lá no Velho Testamento? Quantos? A gente não sabe dizer quantos, mas foram vários. Dezenas, centenas de cordeiros foram mortos. Sempre que o povo pecava, fazia alguma coisa errada, ia lá o sumo sacerdote, matava um cordeirinho, aspergia o sangue. Senhor, perdoa esse povo, fizeram isso. Aí tudo bem, daqui a pouco o povo ia lá, falhava de novo. Senhor, perdoa de novo. Cristo fez isso uma vez por todas. Não precisa de mais nada. É tão somente pela fé nele. Essa é a maravilha da graça. Essa é a maravilha da dispensação que nós estamos vivendo hoje. O mistério revelado ao apóstolo Paulo. Essa é a salvação que nós temos a nosso dispor hoje. Pela tarde, Cláudio perguntou: quem tem certeza da sua salvação? Não vou perguntar, alguns até levantaram as mãos, né? Não vou perguntar, não quero que você levante sua mão. Mas pensa agora consigo mesmo. Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu entendo a graça de Deus para a minha vida? E será que realmente eu estou salvo? Será que realmente eu crio no Senhor, depositei a minha fé nele? Porque a fé é o meio. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Esse é o meio. E Hebreus diz o quê? Sobre a fé, Hebreus 11:1. O que é a fé? O que diz lá? Hebreus 11:1. A fé é o quê? Firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Firme fundamento das coisas que se esperam. O que você e eu esperamos? Qual é a esperança que nós temos? De sermos salvos? De estarmos realmente na glória com o Senhor? A fé me leva a ter esse fundamento, a esperar com convicção e com certeza de que o Senhor virá me buscar, nos buscar. E ainda que eu tenha que partir antes de que Ele volte, estarei na glória com Ele. Essa fé me leva a ter essa certeza. Sabe por quê? O que diz o versículo 6 de Hebreus 11? Verso 6. Se você não tem fé, como é que você vai agradar ao Senhor? Não tem como. É totalmente impossível. Totalmente impossível. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Ou você tem fé, ou você realmente crê no Senhor, entrega totalmente, literalmente, a sua vida nas mãos do Senhor, passa a obedecer-lhe. Por quê? Porque o manual de vida, o manual de fé e prática está aqui. Deus deixou o manual para que a gente pudesse viver uma vida frutífera aqui nessa terra. Mesmo estando preso a essa carne mortal e falha. Mas o manual está aqui. A vontade de Deus para mim e para a sua vida está aqui. Por isso eu tenho que ter fé. E crer que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. E então?
Você tem certeza da sua salvação? Não responda, não levante a mão. Mas realmente você fundamentou a sua fé com convicção em Jesus Cristo, no sacrifício remidor dele por nós. Eu não sei se você tem essa certeza, mas uma coisa eu posso lhe dizer e quero lhe dizer: não saia por aquela porta sem ter essa certeza. Não saia, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos nem o que é que vai nos acontecer daqui a um minuto. Se der um infarto fulminante em você, somos como uma luz, uma lâmpada, e de repente essa lâmpada queimou, não vai mais acender. Assim é a nossa vida. Se de repente deu um infarto e você apagou, se foi, se você não tinha essa certeza, se você não creu, se você não depositou a fé em Cristo, aonde vai você passar a sua eternidade? Então não saia daqui, querido, sem ter a certeza da sua salvação. Isso aqui não é motivo de orgulho para nós, não. Mas é convicção daquilo que nós cremos. As pessoas dizem: você tem certeza da sua salvação? E pensam que a gente vai dizer: não, eu tenho, e nos acham orgulhosos, né? Ah, soberbo. Não, amigo. Deus nos garante isso na sua palavra. A certeza não é de mim mesmo. É o Senhor que me dá essa certeza. Porque a minha fé está fundamentada nele, no Senhor. Nós vivemos aqui para a glória dele. Estamos aqui por causa dele. Não para agradar a nós mesmos. Não. Mas para agradar ao Senhor. Tão somente o Senhor. Por isso, vamos orar. Mas não saia daqui sem ter essa certeza. Se você ainda não tomou a decisão por Cristo, se você ainda não entendeu o plano de salvação do Senhor, entenda, é tão somente pela fé. E deposite a sua fé no Senhor agora, para que você possa sair daqui dizendo: eu tenho certeza, convicção de que eu estou salvo em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Santo, eterno e maravilhoso Deus, Pai de amor, Pai de misericórdias, que bom é poder saber, Senhor, que o Senhor nos amou de uma forma tão tremenda, que enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz em nosso lugar, pagando toda a dívida que nos era contrária e nos oferecendo gratuitamente, através da tua graça, a salvação. Estamos livres da condenação do pecado. E hoje nós temos livre acesso a ti, em Cristo Jesus. Que cada coração aqui presente nesta noite possa ter essa certeza, possa ter essa convicção da sua salvação. Porque o plano do Senhor é um plano perfeito. Nós não precisamos fazer nada mais, além de confessarmos quem nós somos, pecadores, e crermos no sacrifício do Senhor, depositando nele a nossa fé. Porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé no Senhor. Se não vem de vós, é um dom de Deus. Ó Deus, sonda cada coração aqui presente. E se porventura ainda houver algum coração que não tem essa certeza, que o teu Espírito Santo possa estar convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Porque não sou eu, não é o pastor Édio, não é o pastor Carlos, não é o pastor Bernardo,
Não, Senhor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o teu Santo Espírito, que sonda os nossos corações. E que ele possa nos sondar agora. E se há alguém aqui hoje à noite que ainda não se entregou a Ti, que não tem essa certeza da sua salvação, que possa estar tomando essa decisão hoje, para que ao sair daqui, possa bradar em alta voz e com muita alegria: eu tenho certeza da minha salvação, porque eu criei em Cristo Jesus e depositei nele toda a minha fé. Muito obrigado, Pai, por este tempo aqui reunidos, por esta tão maravilhosa comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de te louvar, de te adorar, de exaltar o teu nome e de proclamar as boas novas de salvação. Que nós possamos, ó Pai, continuar no dia de amanhã, reunidos mais uma vez aqui, louvando e engrandecendo a Ti, e nos alimentando mais e mais da Tua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a maravilhosa comunhão do Senhor, do Teu Espírito em nós, continue sendo presente em nossas vidas. Não só nesses momentos que estamos reunidos, mas para todo sempre, Senhor. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. A Ele seja toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Amém.